Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é um vídeo reflexão, porque eu tava refletindo umas coisas e eu quero a ajuda de vocês pra me ajudar a refletir isso, porque eu não tenho sabedoria do universo, eu não sou sabedora dos sabedores. E esse aqui não é um vídeo onde eu coloco a minha opinião concreta, que jamais irei mudar. E eu queria muito que vocês dessem a sua opinião ali nos comentários, porque eu sei que tem inscritos muito inteligentes, tanto que concordam comigo ou não. Então é muito importante, né, pra mim, você falar a sua opinião. Porque é um assunto que eu pesquisei na internet, eu não achei muita coisa sobre. Eu vi falar sobre esse assunto em livros, em filmes. Só que em filmes é um pouco diferente de livros e eu vou conversar com vocês. Todo esse rolê, nossa! E eu também gostaria de avisar, eu não quero cancelar nenhum autor, que não é porque eu, né, tá aqui, que o autor é horrível, que a história é horrível, não. Não é esse ataque direto, assim, que, meu Deus, vamos queimar os livros. Não tem nada a ver. É só uma reflexão pra gente pensar a nossa sociedade e os livros que a gente lê e como isso afeta a gente. Porque tem me incomodado, sempre me incomodou, mas eu nunca tinha conseguido colocar em palavras direito. Então eu acho que esse é um vídeo mais maduro, né? Porque tem vários outros vídeos de eu falando a mesma coisa, reclamando, surtando, literalmente, porque gatilhos é um negócio pesado, assim. Enfim, então, assim, né? Deixa seu comentário ali, tá bem? Eu tava lendo o livro Circe. Circe, tá ali na minha frente, mas eu vou pegar. Enfim, Circe é um livro que vai falar sobre uma deusa grega, né, chamada Circe, que ela, né, fica isolada numa ilha e tal. E assim, tava gostando bastante, a escrita é muito legal, vou falar mais dele depois. Mas aí acontece em determinado momento ali no livro que a mulher é abusada. E foi um negócio, assim, muito do nada, sabe? De repente, pau, aconteceu. E aí eu fiquei, gente, mas como assim? Uau! E aí eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu tive que dar um tempo, parar. E porque isso é difícil colocar em palavras o que eu sinto com. Porque esse é um gatilho meu, sabe? Então eu fico muito em choque. Não é uma coisa que, tipo, normal, que igual os outros livros, e vocês sabem que eu já li muito livro pesado, muita violência, muita coisa bizarra. Só que, pra eu conseguir ler livros onde tem esse tema abuso, eu preciso estar preparada antes, eu preciso saber que vai acontecer. Porque senão acontece essa reação que eu não consigo, sabe? Eu fico muito em choque. Sabe quando você vê, tipo, tem gente que fala, ai, tenho fobia de barata, tenho fobia de não sei o quê. Sabe quando você trava ali, você não consegue continuar porque seu cérebro tá ali gritando? Pra mim acontece a mesma coisa. E já tinha acontecido com um outro livro que eu gosto muito também. Então, assim, é um negócio meio que recorrente e que eu lembrei que, tipo, acontece em muitos livros que eu li. Muitos livros que eu amo, gente. Não é uma crítica à autora, exatamente, que o livro vai ter que ser rasgado. Não, muitos livros eu amo e tem isso. E, assim, me chocou também na época e eu queria trazer isso e conversar com vocês. Na humildade, assim, papo de amiga, pra saber o que você pensa, porque realmente não encontrei nenhum artigo nem nada. Se você encontrar, pode deixar ali nos comentários, falando sobre como alguns livros retratam o abuso, a violência sexual e como às vezes parece, assim, do nada, jogou ali e seguiu em frente. Eu vou falar um pouco depois também sobre essa coisa de aviso de gatilho, porque também eu acho que envolve aqui na conversa. Então eu sinto que alguns livros, eles usam, autores, mulheres ou homens, usam a narrativa do abuso, da violência sexual como alavanca pro personagem mudar, entendeu? O personagem tá indo pra um caminho e aí ele precisa de um acontecimento bizarro, assim, que vai chocar ele, vai chocar até a alma dele, e aí colocam essa coisa, né, de abuso pro personagem seguir ou pro personagem ter essa parada de, nossa, sofreu, né, meu Deus. E geralmente isso acontece com mulheres, mas tem um livro que acontece com homens também, que eu vou falar mais depois nos exemplos. Mas é bizarro, porque às vezes não é sobre isso que o livro fala, sabe? Tem livros que falam sobre abuso e são completamente necessários. Vou falar sobre eles depois. Mas tem alguns livros que tem ali um negócio que do nada, de repente acontece, e aí de repente, né, o personagem muda. E é meio que como se fosse pra justificar a mudança abrupta dele sem trabalhar nem mais nada aquilo ali. E assim, os autores têm liberdade para escrever o que quiserem. Só que eu comecei a reparar que isso acontecendo várias vezes, acontece uma banalização do assunto. Porque, gente, abuso e violência sexual é um negócio muito pesado. É um negócio, assim, que é um medo constante na vida das mulheres. E, assim, toda mulher tem uma amiga que já sofreu um abuso ou que ela mesma já sofreu um abuso, certo? É um negócio muito recorrente e é um medo que existe no dia a dia, entendeu? Então, às vezes, colocar isso como uma forma, assim, só de chocar pode trazer uma naturalização do abuso, como eu já li em vários textos onde fala sobre filmes. Então, assim, os filmes, exemplo Game of Thrones, onde, assim, tem uma personagem específica lá que sofre um abuso na série pra ela ter essa mudança de atitude, e não tem isso no livro. Eles colocaram na série como uma ferramenta narrativa pra personagem mudar, sabe? Sendo que não tinha no livro, que não tinha necessidade. Poderia ter outras coisas acontecido ao invés do abuso sexual. Eu acho que essa é a chave.
que tem coisas que não precisa ter esse abuso sexual pra a personagem mudar. Então eu vou dar uns exemplos aqui de algumas personagens que tiveram essa mudança, a mudança de caminho na narrativa. Os autores não precisaram recorrer ao estupro, ao abuso, pra essas personagens mudarem, pra essas personagens ficarem marcadas por um acontecimento terrível e tal. Então, assim, o primeiro que eu acho que todo mundo já sabe, a Fairy de Acotar. Então, assim, ela não precisou passar por um abuso físico, por um estupro que mudou o que ela sentia. A autora, isso que eu gostei bastante da história, porque, assim, ela sofre várias coisas ao invés do primeiro, no segundo livro, terceiro no livro. Mas, enfim, ela sofre várias coisas. E no final do primeiro livro tem uma coisa ali muito importante que acontece pra ela ter uma mudança muito grande pro primeiro do segundo livro. A maioria dos livros onde que tem personagens masculinos, eles têm essa mudança também, só que não envolve violência sexual. Envolve outras coisas. Então, a Fairy ali, ela tem que lidar com a morte, ela tem que lidar com as consequências, ela tem que lidar com várias coisas. E isso também muda o personagem. Então, assim, às vezes eu acho que falta criatividade nos autores, eles recorrem sempre à mesma coisa. De tipo, sofreu um abuso ali, pronto, mudou. Não, tem outras coisas que um personagem pode sofrer pra mudar também. Então não precisa ficar sempre no abuso. Às vezes o livro nem é sobre o abuso, sabe? Às vezes se colocasse outro acontecimento ali, a história seguiria a mesma coisa. Não precisava ter aquela violência ali que você coloca e você também, sabe, não trabalha. E é uma coisa assim que nem tudo precisa ser trabalhado exatamente no livro, mas eu acho que a gente precisa ter esse questionamento, tá entendendo? Eu quero saber muito bem o que você pensa ali. Então, a Katniss de Jogos Vorazes também, ela tem uma mudança muito grande nos livros, e ela também não precisou ser sexualizada em nenhum dos livros. Ela não precisou sofrer violência sexual em nenhum dos livros pra ela ter essa mudança profunda. Então, assim, ver quem você ama sofrer, você ter que ser obrigado a cometer uma determinada ação, você vê tragédias, isso muda. Você não precisa ter uma violência sexual explícita pra você mudar, entendeu? Eu acho que a gente tem que tratar com mais cuidado esse tipo de violência, sabe? Não é assim colocando de qualquer jeito na história. Biblioteca da Meia-Noite também, a personagem ali, ela tem um momento, assim, muito grande ali. No começo do livro, principalmente, ela tá, assim, completamente exausta da vida, de tudo. E não foi uma coisa exatamente X ali, ela sofreu um abuso no meio da rua ali, por um desconhecido que chegou, assim, do nada, e fez ela ter a consequência, né, o efeito cascata no resto. Não teve, entendeu? Teve várias coisas que o autor colocou pra ela mudar, entendeu? Guerra da Papoula também, a personagem mudou muito e ela não sofreu violência sexual em nenhum momento da história, sabe? Então, assim, tem como você construir personagem forte, personagem que passou por muito, personagem, assim, que você tá vendo, que ele tá, assim, destruído, sequelado, e que personagem feminino não precisou recorrer a narrativa do abuso ali, abrupto, pra exemplificar alguma coisa. Então, tem outra também, o que eu li recentemente, Manual de Assassinato para Boas Garotas. A Pippin muda muito. E aqui, no caso, foi porque ela conheceu e ela tava ali no meio, ver vítimas de abuso sexual. Então, ela ficou chocada por causa daquilo, entendeu? Então, assim, não precisa acontecer diretamente com a personagem. Dá pra você construir a empatia no personagem pra ele ter essa mudança de, meu Deus, o senso de justiça, sabe? Então, assim, tem várias abordagens narrativas que podem ser usadas, ao invés de, diretamente ali. E aí, agora eu vou colocar livros que tem essa cena de abuso específica aqui. Então, o primeiro, que é um dos muito pesados, que esse me chocou muito quando eu li bem novinha. E aí entra o negócio da aviso de gatilho, que muita gente acha bobagem, muita gente acha ridículo. Mas, mano, pensa, quando você vai assistir um filme da Netflix, aparece ali no canto da tela a idade da pessoa que precisa assistir o filme, não que seja obrigatório, mas... E existe também um aviso do que vai ter ali. Se tem drogas, mesmo que a pessoa só tá enrolando baseado, tem um aviso ali que tem drogas. E assim, quando você vai ouvir uma música, no Spotify tem ali o aviso de que o conteúdo é explícito. Então, assim, nas outras mídias, uma coisa às vezes, a pessoa falou merda no meio da música, tem ali o aviso. Em livros não existe. Você começa a ler um livro que pode falar, igual esse, A Filha da Floresta, me chocou muito, porque um livro ali, a natureza, os celtas, arará. Mano, de repente, na metade do livro, a personagem sofre um abuso sexual violento, tipo, vem do nada, sabe? Um negócio assim, vem uma pessoa aleatória que vem, abusa dela e vai embora e ela fica ali destruída. E é muito explícito o negócio, sabe? Eu amo essa autora, eu amo esse livro, mas, mano, aquilo me chocou muito porque eu era bem novinha quando eu li, e isso me causou... Eu lembro que eu fechei o livro e eu fiquei assim, sabe? Realmente é um negócio que parece que eu tinha levado um murro, sabe? E assim, é uma coisa que, se tivesse me preparado também, se tivesse um aviso de gatilho, olha, esse livro contém, e não precisa ser escancarado na capa pra quem também não quiser ver. Tipo, eu penso assim, se tivesse, sei lá, um textinho desse tamanho, tipo, ali, junto com as informações bibliográficas, tipo, esse livro contém cenas de abuso, cenas de não sei o que, pronto, gente, já estaria feito. Você não precisa colocar um adesivo gigantesco na capa dizendo, esse livro vai ter isso. Não, gente, é só, tipo assim, um avisinho, assim. Eu acho que muitos livros que eu me preparei, eu consegui ler e, assim, aproveitar mais a leitura porque eu fui avisada. Entendeu? Esse negócio do aviso, muita gente acha que é mentira, mas não é. Eu acho muito necessário, sabe? Então, A Filha da Floresta acontece, vem uma pessoa do nada
E aí ela sofre um abuso bizarro, e aí depois, pronto, ela tá marcada porque ela teve que sofrer. E eu acho que nessa narrativa, que eu amo muito, a autora pecou nisso, porque ela poderia ter sofrido qualquer coisa, gente. Porque o propósito daquilo, era mostrar pra gente que ela sofreu enquanto ela fazia uma tarefa. E não precisava disso, sabe? Foi muito explícito, E é tipo, do nada, daí no finalzinho tem um negócio... Gente, eu lembro porque ficou muito marcado na minha cabeça. No finalzinho tem um negócio de tipo, isso aqui me marcou e demorou um tempo pra eu recuperar. Mas assim, foi um negócio muito jogado ali. O Peso do Pássaro Morto é um que eu amo muito também, que tem um negócio ali muito grotesco. Esse é uma violência que a personagem sofre com uma pessoa que ela conhece. Eu quero saber de você que leu. O que você achou daquela cena? Porque é uma cena muito violenta. É uma cena, assim, humilhante. É uma cena, assim, que... Será que realmente precisava desse nível de cena explícita no livro? Fica aí o aviso também. E a discussão, quero saber de vocês. Porque muitos desses livros aqui, eu também não tenho uma ideia. Mas eu lembro porque acontece uma coisa bizarra ali e extrema, que realmente acontece essa mudança na personagem. E esse é um desses livros. Circe também acontece um abuso, mas o Circe acontece de uma pessoa desconhecida também, que vem do além e estupra ela e vai embora. E O Homem que Não Amava as Mulheres também acontece isso. Eu amo essa série, gente. Mas, assim, foi muito chocante, foi muito bizarro, porque a personagem precisava se vingar, sabe? Então, ela sofre um abuso que é, muito explícito que acontece. É muito horrível. E é tipo assim... um abuso, assim, horrível. Ela é meio que sequestrada e ela sofre horrores ali com essa pessoa. E depois ela se vinga. Mas, assim, precisava ser esse nível de abuso? O livro, ele fala sobre coisas pesadas, mas não nesse nível. De todos os 3 livros, eu amo os 3. O acontecimento mais pesado que aconteceu foram com as personagens femininas. E, sim, o primeiro livro é meio que uma discussão, um apontamento, né? Porque o nome do livro é O Homem que Não Amava as Mulheres, fala sobre a violência das mulheres. Mas, assim, precisava desse nível, assim... Enfim, acontece isso. A história do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante, também eu tive uma crise quando eu tava lendo, porque eu não esperava por aquilo. Foi uma pessoa que a personagem conhece do nada, e... Não do nada, né? Faz um tempo que ela tá conhecendo essa pessoa, e aí... Acontece... E o que me chocou mais foi porque a pessoa era muito mais velha que ela, e ela era uma menina mais nova, e assim... Acontece ali, e aí depois ela... Demora um tempo a personagem perceber o que aconteceu com ela. Que, tipo, não foi exatamente Foi um negócio estranho ali, sabe? Foi um negócio ali pesado. E, assim, esse eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que não precisava ter aquilo ali. E, então, eu acho que poderiam ter colocado de outra forma. E foi... Nossa, aquilo me... foi muito agonizante quando eu li. E, assim, não foi uma violência explícita como... O Homem que Não Amava as Mulheres. Que aquilo foi pesadíssimo. Foi muito pesadíssimo, assim, gente. Envolveu... coisas horríveis, mas tem também Outlander. Gente, Outlander, um dos motivos que eu abandonei foi porque pessoas que falaram pra mim que todo livro vai ter uma cena de abuso. E assim, o primeiro livro, quem é abusado não é a mulher, é um homem. E assim, eu gostei muito do primeiro livro, porque fala realmente a mulher, ela vai pro passado e ela tem que se adequar ali às normas. E a autora foi muito cirúrgica na pesquisa de como era naquela época. Tem até uma cena onde tem uma coisa, assim, bem específica que também me irritou. Mas, assim, foi uma coisa mais pessoal. A personagem, ela faz uma coisa e o marido dela tem que punir ela, né, batendo nela, porque na época isso acontecia. Então, assim, a autora, ela teve esse cuidado de colocar essa ação que foi bizarra, mas de uma forma que não romantizou, mas assim, colocando que naquele contexto aquilo era normal. E como o personagem estava no passado, aquilo fazia parte, porque ela teve esse cuidado de realmente expor como é que era aquela época. Mas você que leu Outlander, fala pra mim quais são os abusos que acontecem no resto da série, porque pelo que eu vi, toda a série, parece que todo mundo vai ser estuprado em algum momento. E chega um momento que, assim, gente, precisa disso mesmo? Você não tem outra ideia pra colocar ali? A Promessa da Rosa, esse eu acho que também foi super, né, descartável ali. A personagem tava sofrendo, e aí aconteceu uma coisa que ela confiou numa pessoa que ela conhecia, né? E aí ela sofre essa violência, e daí ela muda. E daí foi dos motivos dela mudar, e daí ela tá em outra coisa. Precisava realmente desse tipo de violência pra ela ter essa reação, ir pra esse lugar no enredo, sabe? Precisava disso exatamente? Como isso foi tratado, sabe? Ela sofreu sim. Faz tempo que eu li. O que você acha? Isso também acontece. Lore Olympus. Nossa, Lore Olympus foi meio que ridículo. Foi um dos últimos, assim, que eu li. E que, assim, do nada, um personagem que a personagem conhece, do nada ela sofre ali pra mostrar que ela é sofrida, segue e, assim... Ai, gente, eu já não gostei da série, isso aí também não gostei. O Gambito da Rainha, esse
foi um choque, tanto que depois eu dei uma leve esquecida ali, porque foi bizarro. Foi um abuso que acontece quando ela era criança, e não foi, tipo, um estupro, foi um abuso ali, que acontece entre a personagem principal e uma amiga dela um pouco mais velha. Foi muito do nada, tanto que não aconteceu isso na série. Eu fiquei muito feliz de ter tirado isso na série, porque não precisava disso. E foi do nada ali, a personagem vai lá e abusa da outra, e aí seguimos a vida como se nada tivesse acontecido, e tipo... Precisava disso, gente, realmente. E isso não tem significado nenhum na história, sabe? Só tão troço que foi ali, porque, tipo, uma menina órfã, e logicamente, uma menina órfã precisa de um abuso, porque, né, sei lá. Bizarro, isso aqui realmente não precisava. Nova Jaguaruara também tem uma cena de abuso ali. E essa cena, realmente, achei que ficou meio... Personagem de mulher, tem que sofrer. E como que a gente vai colocar um sofrimento nessa mulher? Vai ser estuprada, porque é só isso que acontece. E é só isso que é o momento-chave na cabeça de qualquer mulher. Porque não tem outras coisas, uma mulher não pode sofrer por qualquer outro tipo de coisa. É sobre isso. Mas existem livros que tratam sobre abuso. Tem livros que são super necessários, que mostram e realmente falam sobre isso, sem ser uma jogada ali de enredo pra alavancar a história da personagem. Livros, assim, que eu recomendo, livros que eu amo, livros, assim, que foram muito importantes, que tratam sobre abuso. O enredo principal e a proposta do livro é falar sobre abuso, falar sobre mulheres abusadas e falar como isso tem consequências psicológicas, físicas, sociais e etc. O primeiro que eu vou falar é Minha Sobre a Vanessa, que eu li, tem um vlog de resenha aqui, foi um livro muito pesado pra mim. Esse livro me ajudou muito a entender muita coisa e realmente desconstruir muita coisa sobre mim. Fala sobre uma menina que ela foi pra uma escola particular e o professor mais velho dela começou a gueirar ali perto dela e ela tava completamente isolada do mundo. Então ele viu ali uma presa fácil e aí ele começou a ter relações com essa menina. E quando ela tava tendo relações com ele, ela achava que era normal, porque, né, assim, ele tava... Nossa, você é tudo pra mim, você é maravilhosa, não sei o quê. Então, é uma situação de pedofilia. E ela não percebe quando está acontecendo. Tem várias coisas, ela tem vários conflitos, tem vários sentimentos. E isso é explorado de uma forma muito... Gente, você vê ali, sabe, tudo isso. E aí o livro ele vai falar não sobre vingança, não sobre punição de pessoas que cometem crimes. Vai falar sobre uma vítima percebendo o que ela sofreu e como ela vai começar a lidar com aquilo, entendeu? E é um processo muito delicado, é um processo, assim, muito... é bizarro, nossa, eu não tenho nem palavra pra explicar, mas o livro, ele é muito bom porque ele fala sobre isso sem romantizar. Tem gente que fala que romantizou, não romantizou não, porque ele tava contando o que tava acontecendo ali. Então, assim, teve momentos que ele era mais carinhoso, tem momentos que ele era violento. E ela vai colocar tudo ali e essa personagem lidando com esse abuso, aceitando o que ela sofreu. Porque tem momentos que ela fala, se não foi amor, foi o quê? E ela percebeu que realmente aconteceu, era... Gente, pensa, a personagem tem... Nossa, é realmente muito pesado, mas eu gostei muito. Colecionador vai falar sobre abuso. Quando eu li, eu surtei. Nossa, eu surtei horrores. Mas é um livro, assim, que vai falar na perspectiva do abusador, né? No caso, ele sequestra ela, ele não comete nem um crime sexual, assim, não abusa dela. Ele só sequestra ela. E ele tem essa ideia de que ela vai ser namorada dele porque ele gosta dela e ele inventou na cabeça dele. E é realmente aquela coisa de... Encontrei ali um pássaro, vou pegar ele e colocar na gaiola porque eu acho ele lindo. E assim, é um pássaro, não é uma pessoa, entendeu? Não tem sentimentos, assim. E é realmente isso, ele trata isso. E aí tem a perspectiva dele e dela. É um livro muito triste, mas é um livro, assim, muito bom pra falar sobre isso. Foi, assim, na época foi uma coisa... um livro muito falado. Tem também Terra das Mulheres, que tem uma tentativa ali de abuso. Mas o livro ele já fala sobre direito da mulher, fala sobre posição social da mulher. Então tem uma coisa ali que acontece que não é um abuso em si, é o marido da mulher que tenta cometer estupro matrimonial, porque existe, né? Às vezes o marido estupra a mulher, mesmo que é casada com ele, porque não é só porque você casou com a pessoa que você tem livre acesso a ela a todo exato momento, que ela pode simplesmente, né, dizer não, porque ela é uma pessoa. Então acontece isso, e aí tem toda uma comoção ali, fala um pouco sobre isso. Pretty Girl 13 fala sobre uma menina que ela foi sequestrada e abusada por muito tempo, e quando ela volta, ela tem que lidar com as consequências do que fizeram com ela. Então é um livro que fala sobre isso também. Quarto, que é um livro que vai falar na perspectiva de uma criança que cresceu no cativeiro. A mãe dele foi sequestrada quando era adolescente. E aí esse abusador ficou com ela ali um tempão e nasceu essa criança. E a perspectiva do livro é dessa criança. E eles vão fugir desse cativeiro. E vai falar sobre a ressocialização deles ali. O menino que cresceu nesse quarto e ele vai sair pro mundo. E as consequências disso na mãe dele. E assim, é muito triste, mas é um livro muito bom. Hoje eu sou Alice. A personagem sofreu abuso e foi... do pai dela, pedófilo.
teve um transtorno mental em decorrência disso, porque foi muito, muito recorrente, foi muito... Desde quando ela era muito nova, então foi bem pesado também. Porém, Bruxa tem um abuso ali que não é físico, pra vocês verem que às vezes não precisa ser um negócio ali, um estupro violento ali que envolve, sei lá, o cara mijar em você, sabe? Ela sofre um abuso de um telepata, que era um chefe dela. Então, ele meio que entrou na cabeça dela ali sem permissão, meio que controlar ela ali. E ela ficou muito marcada por isso. Então, a gente vê o livro todo dela, ela meio que lidando com isso e as marcas desse abuso. Então, assim, você vê que não precisou de um abuso físico exatamente, mas ela tem que lidar com isso e eu acho que foi escrito de uma forma realmente muito empática, sabe? Pra você acolher ali a vítima, pra você realmente fazer ela superar ali, você ver essa evolução dela. Então, gente, esse não é um vídeo de cancelamento, não quero cancelar nenhum autor. Pus tudo isso, né, que eu juntei, jogando pra vocês, eu quero saber o que vocês pensam, pra gente conversar sobre isso, encontrar um pensamento, encontrar um ponto de vista que seja mais próximo da sensatez e assim, enfim. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, por estar conversando comigo. Eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um assunto pesado. Mas é muito tempo, eu já tentei falar sobre isso de várias formas, mas como eu disse, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente. Enfim, né, gente? É isso. Muito obrigada de verdade. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem. Fiquem bem, tá?